noite a todos. Muito obrigado por suas palavras carinhosas, doutor Alberto Bicudo. E eu me sinto em casa, né, com essa gente tão querida e tão notável que aqui compõe a plateia, que não é uma plateia. Nós vamos estar trocando, nós vamos estar conversando, né, sobre esse tema que a academia me pediu para falar sobre a ressignificação de memórias traumáticas profundas, né? Agradecendo, então, o convite maravilhoso da academia, que está dinamizando a hipnose depois dos grandes esforços do Cabral, os grandes esforços que continuam em suas bases do meu querido Osmar Colás, né, da Cristine, né, da Márcia Matias, né? Então, nós temos hoje um jovem, né, vibrante, aí, que está propondo uma hipnoterapia científica com muito intercâmbio, já desde a sua fundação. Eu acho que a marca do intercâmbio, dessa geração democrática de conhecimento, de difusão de conhecimento, também com liberação via online, e com essas ideias inovadoras da biblioteca, das reuniões científicas, nós vamos somando com o Osmar e com o Cabral, que são históricos, o Osmar e o Cabral. Aqui no Sul a gente é menorzinho, a gente é humilde, né? E é pequeno porque não tem o número de... não tem, digamos assim, a entrada na universidade que já aconteceu no Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Bom, mas para não me alongar, eu queria localizar um pouco para vocês, porque eu vou fazer uma explanação teórica sobre a abordagem que eu criei, né? Chama-se dessa maneira, ressignificação de memórias traumáticas profundas, falando dos marcos teóricos rapidamente, e depois de como se faz uma sessão, né? E dizer para vocês depois, aí vou apresentar 3 ou 4 casos, depende do nosso tempo, e para abrir o debate sobre a aplicação, né? Indicações, contraindicações, resultados, que vocês vão ver em cima de 4 casos clínicos muito curiosos, muito interessantes, né? Bom, é muito importante que a gente fale que a ressignificação de memórias traumáticas profundas, ela está dentro da hipnoterapia transpessoal. Ela está dentro de uma hipnoterapia integrativa, né? E também ela faz parte do que se chama hoje uma hipnoterapia quântica, né? Uma hipnoterapia quântica. E, nesse sentido, né, nós vamos entrar num espaço entre a ciência, a arte, né, a filosofia e a espiritualidade. Então, é muito importante que a gente tenha uma cabeça aberta para entender, especialmente quando nós estamos tratando com pacientes sonambúlicos, de alta hipnotizabilidade, eles apresentam, segundo já a descrição, né, do Grosch e da sua esposa, né, no livro Psicologia do Futuro, eles apresentam uma fenomenologia. O paciente que é sonambúlico ou mediúnico, né, ele vai apresentar uma fenomenologia bastante diferente nos estados ampliados de consciência e vai conectar com memórias profundas que o Jung brilhantemente descrevia em seus sonhos, e assim qualificou. Então, a nossa cartografia tem a ver com o pensamento junguiano, né? Tem a ver com memórias profundas, tem a ver com vidas passadas, tem a ver com memórias transgeracionais e memórias quânticas e por aí adiante, né? Nós vamos apresentar para vocês alguns casos cujos pacientes têm alta hipnotizabilidade e são, né, o que se chama, num centro espírita, de médium, né? Então, vamos lá. Primeiro, falando um pouquinho sobre
essa abordagem. Eu, desde pequeno, eu fui muito atraído, de um lado, pela ciência médica, e aos 5 anos decidi ser médico, e do outro lado, pelas experiências anômalas. E, segundo a Sociedade de Psicologia Norte-Americana, né, as experiências anômalas são experiências psíquicas, são as experiências que são descritas na parapsicologia e são fenômenos do transe profundo que pode surgir num consultório médico do hipnoterapeuta, né, quando ele aprofunda o transe, pode surgir dentro de um centro espírita ou pode surgir espontaneamente também. Né? O Dr. Joel Maia chamava de, quando é espontâneo, é um psicoautônomo, é um transe psicoautonômico. Né? Bom, adiante então, vamos lá. Aqui o Dr. Roger Wulger, é um fundador da corrente de psicologia transpessoal. Ele é um PhD em religiões comparadas, estudou muito budismo e veio para o Brasil para estudar também o kardecismo e o xamanismo. O Dr. Roger Wulger, tive o prazer de fazer parte como aluno da última turma antes do falecimento dele em 2011. E nós fizemos 300 horas com o Dr. Roger Wulger e tenho assim, uma profunda admiração por esse intelectual, né? Que, junto com as influências que eu tinha da hipnoterapia ericksoniana, eu pude fazer, então, uma síntese, né? e propor essa abordagem, que vai bastante além, por exemplo, da regressão de vidas passadas. Nada contra. Eu acho que nós vamos evoluindo e, à medida que a espiritualidade vai se aproximando da ciência, nós temos outras possibilidades, né, ampliadas para a terapia. Então, aqui a influência da Milton Erickson Foundation, com o seu diretor, Dr. Jeffrey Zeig, o qual eu fiz o meu treinamento avançado, e a lembrança do Dr. Milton Erickson, sempre ao nosso lado aqui. Bom, eu vou falar rapidamente sobre esses conteúdos que qualificam a ressignificação de memórias traumáticas profundas. Esse trabalho eu já tenho apresentado em vários países do mundo e em 10 capitais brasileiras, além dos cursos de tradução, do workshop, não só da internet, mas também nos workshops tem microfone aberto, mas também da Milton Erickson Foundation e da Associação de Terapia Regressiva. Né? Inclusive, a gente publicou um caso em inglês recentemente no Journal of Regressive Therapy, International Journal. Bom, então ela é uma abordagem nova, ela integra terapias orientais e ocidentais, ela é uma ressignificação e reenquadramento, utiliza-se do que eu chamo justiça restaurativa dos espíritos desencarnados. Nós vamos chamar os espíritos benevolentes para participar desse ato de cura, do algoz e da vítima. Então vai haver uma corrente no transe profundo do paciente, ele vai acessar, dentro das suas crenças, os seus ancestrais benevolentes como reforço, né? Como apadrinhamento, a vítima e o algoz, né? Da mesma forma. Então, é um encontro imaginário entre a vítima e o algoz, e pode acontecer no plano terreno ou na dimensão espiritual. É um diálogo transpessoal que limpa e cura feridas mais profundas de alma, liberando pacientes de memórias traumáticas na linhagem ancestral. Os postulados, nós temos
como referência viagens interiores, no xamanismo, na psicologia transpessoal ou quântica, né? E as perspectivas descritas pelos sonhos de Jung, né, de Campbell na psicologia profunda. Se trabalha também com arquétipos, com diversas referências do inconsciente. Trabalha com transe profundo e transpessoal e facilita a integração de passado, presente e futuro na ressignificação. Já vamos dar exemplos disso quando apresentarmos os casos. Ele trabalha a RMTP com a consciência da existência de campos, né? Do campo de campos quânticos, filogenético, morfogenético, né? Também. E trabalha o campo ancestral, memórias transgeracionais. Bom, aceita a transgenia, né? Ou seja, que vai havendo a mudança, e a mudança vai sendo incorporada pelas novas gerações. Aquilo que as gerações anteriores desenvolveram, elas vão passar para os sucessores, né? Inclusão de níveis do inconsciente, segundo a Sayoli, né? O individual, o familiar, o comunitário, o étnico, o ancestral, depois o planetário, né? Arquetípico e cósmico. Então, se quiser, também acástico. Então, nós trabalhamos com diversos níveis do inconsciente. A identificação de padrões negativos e padrões de repetição na linhagem genealógica, através de segredos, pactos, doenças, mandatos, tragédias, crimes, injustiças, maldições. Então, nós vamos trabalhar, vocês já estão vendo, com pacientes bastante complexos, né? E que têm traços de doença energética ou espiritual, e às vezes o psiquiatra pensa que é uma psicose. Nós estamos trabalhando, na verdade, com uma emergência espiritual. E a emergência espiritual que o Groff qualifica, né, num brilhante livro de sua autoria. Bom, se utiliza a comunicação direta na sessão e a comunicação indireta ericksoniana. Nós trabalhamos com psicodrama, com toques no corpo do paciente, que ele é informado antes, naturalmente, né? E há muita importância, segundo os ensinamentos do Dr. Roger Wilger, que nós toquemos o soma, que nós toquemos o corpo físico para a liberação catártica da energia negativa acumulada. Porque a indução, vocês vão ver logo adiante, ela é feita como a indução de Netterton. É por palavras que o paciente traz na sua história, na sua anamnese, palavras que representam o trauma, palavras que ele coloca mais emoção. Então, se coloca o paciente em transe pela respiração e relaxamento, e se pede ao paciente que, em voz alta, ele vá repetindo aquelas palavras-chave, né? E aí começa a surgir, né, através da provocação da catarse, né, ou da abreação, uma série de informações. E aí pode-se, vamos adiante aqui. Então, cabe ao terapeuta, ao hipnoterapeuta, monitorar e dirigir, né, para uma cena de encontro, né, entre a vítima e o algoz no mundo superior, no mundo dos espíritos, onde lá vão se solicitar a presença de colaboradores, né, que são os ancestrais benevolentes. A reflexão e integração com a participação ativa do paciente vai rever lições de vida e de morte. Porque um paciente complexo que chega para a RMTP, geralmente ele acessa rapidamente uma morte em vida passada, uma morte violenta. Ele acessa a cena da morte, e aí começa
o desdobramento, né, que nós vamos em seguida apresentar para você, o passo a passo, que já está acontecendo. Bom, então a RMTP ela promove novos insights em múltiplos níveis sensoriais, integrando e curando subpersonalidades ou estados de ego patológico da evolução, né, de um paciente. As indicações para traumas severos, para transtornos de estresse pós-traumático, para obsessões e possessões, para pesadelos repetidos, pesadelos que vêm, às vezes, de gatilhos adquiridos em séries de TV, em séries do Netflix, com muita violência, tipo Vikings e várias outras séries que trabalham com guerra e trabalham com extermínio, trabalham com rapto, trabalham com estupro, com maldades diversas, né? E aí pode desencadear um gatilho, né, para uma experiência daquele ouvinte, daquele telespectador. E a pessoa não se livrar, não conseguir mais se livrar daquele tipo de memória, né? Então, nós utilizamos, é muito útil para pacientes que apresentam experiências paranormais, né, ou experiências sensitivas, experiências psi ou mediúnicas, né? A gente consegue bastante resultado com pacientes complexos que a psiquiatria tradicional não encontra canal, né? Nem com eletroconvulsoterapia, nem com os magnetos cranianos, não tem resultado. E a gente tem conseguido muitos resultados interessantes. Então, é para pacientes refratários aos modelos tradicionais de psicoterapia, pacientes graves e severos. Contraindicações: psicóticos, cardiopatas, epiléticos, Alzheimer grave, né? Doenças da personalidade antissocial, né? Não tem utilidade. Ou demenciados, né? Pacientes PC, pacientes demenciados, pacientes com retardo grave, porque aí o cérebro não vai funcionar, né? Bom, como fazer aqui? Bom, nós utilizamos na RMTP, por sugestão das tecnologias do Dr. Roger Ulger, que cunhou a expressão Deep Memory Process, né, que é o processamento de memórias profundas, nos seus livros. Ele usa memórias físicas do corpo, né? Um paciente com dor crônica, seguramente ele tem, né, uma lesão de perispírito, tem uma lesão em vidas passadas que não curou o corpo energético, né? Então, isso aparece muito na fisioterapia, e a gente tem uma parceria lá com Brasília, de uma psicóloga que trabalha justamente com essas memórias de dor em vidas passadas, né? É muito interessante esse trabalho. Pacientes desenganados, né, que conseguem resolver a partir de memórias profundas. E se estimula a expressão fenomenológica sensorial, porque é provocado um psicodrama. O paciente diz que está com dor, você vai tocar a região do corpo, com uma almofada, onde ele está sentindo essa dor. Se essa dor é de dentro para fora, de fora para dentro, para ele qualificar, dar o tamanho da dor, né, e dar as condições que essa dor se expressa, em que momento, né? Aí você vai palpando, e ali onde está a dor no corpo físico, ali é onde aterrissou aquela memória, causou as sequelas, né? E geralmente é uma memória que vai para a morte. Vai para a morte, em batalha, em guerra, em assassinato, em suicídio, né? Vai para a morte mesmo, né?
Então, o paciente ele vai acessar uma cena de morte. E nós vamos utilizar essa cena de morte para fazer a terapia depois da morte, no mundo superior. Vamos adiante. Bom, já quando estiver trabalhando com o paciente, jamais interpretar, julgar ou classificar. Nós temos que ser um mediador, um observador que está na cena junto com o paciente. Abandonar a tentação historiográfica ou criminalística. Nós não estamos fazendo reportagem, estamos aliviando um sofrimento. Então, tem que haver muita compaixão com esses sofredores. Que já foram, digamos assim, manuseados por inúmeros psicoterapeutas de técnicas que não, de abordagens insuficientes. O trabalho psicoterapêutico é buscar alternativas para aliviar o paciente da sua dor. E nós devemos sempre evitar o viés da abordagem religiosa. Nós podemos entender, qualificar a cartografia budista, todas as cartografias reencarnacionistas, do Oriente, aqui da África, mas nós temos que, a abordagem, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você fazer apologia de religião. Então, não cabe, e ela não se propõe a isso. A RMPP aceita pacientes de todas as crenças. Bom, as atitudes do terapeuta. Ele vai, então, como dizia Erickson, acompanhar e dar um ritmo, e dirigir, e mostrar caminhos alternativos ao paciente para que ele expresse os fenômenos dentro do transe profundo. E provavelmente vão surgir muito dentro da catarse. Manter-se, pedir para o paciente relatar como personagem aquilo que ele está sentindo, e numa cena como se fora no presente. Estar atento a qualquer mudança corporal do paciente durante o transe profundo e sugerir, como se fosse num controle remoto, que essa sensação possa desafiar o paciente para que essa sensação venha. O que acontece depois? Transporte para um momento onde essa dor acontece de uma forma mais aguda, mais forte. Bom, fale com o personagem, no caso o paciente, está apresentando uma história, está apresentando uma cena, uma cena brutal, que tem total ligação com o sofrimento de hoje, mas que levou à morte numa memória profunda, numa vida passada, em outra existência. Então, fale com o personagem, facilitando a dissociação para poder aprofundar o transe. Então, você não vai falar o nome da pessoa nessa existência. Então, mulher, o que está acontecendo agora? Diga o que está acontecendo, o que você está sentindo nesse momento. O que está piorando essa dor? O que está provocando essa dor? Que instrumento provoca essa dor? Então, aí você vai para uma cena de emparedamento, você vai para uma cena de lança, de espada, de enforcamento, vai para uma cena de asfixia, de terremoto, de tsunami, de inverno, de congelamento na neve. Vai para cenas até a morte. Vai para lutas. A semana que passou, eu tive um paciente que acessou 2 cenas de gladiador em Roma. Gladiador lá em Roma, durante aqueles espetáculos no Coliseu. Então, assim, era uma paciente mulher, e que estava acessando uma vida passada onde ela era masculina. Então, seja amoroso, compassivo, carinhoso, jamais sinta pena ou tente proteger o paciente por ser frágil. Não. Então, você vai interromper o transe. Se você começa a levar lencinho, lencinho, tocar com lenço as lágrimas do paciente, você está mostrando
não compaixão. Você está mostrando uma coisa diferente. É um sentimento de querer pegar no colo, é um sentimento de dor, é um sentimento de aliança. Você tem que deixar o lencinho no colo do paciente, ou botar na mão, o lencinho na mão dele, né? E não ficar secando as lágrimas do paciente, senão ele sai do trânsito. Se você ajudar a expressão de toda a dor, você estimula a manifestação de toda a continuidade do transe nas próximas cenas. Senão você interrompe a reação. Você interrompe a catarse. Se você ficar com medo da catarse, acabou. Acabou o trabalho. Né? Então vamos adiante. Sabendo fazer. Né? Como um bom diretor de teatro, seja durante a expressão da catarse, dramático. Como um bom repórter, expresse o seu testemunho e faça perguntas durante a expressão do transe que está manifestando uma dor. Né? Como um bom parceiro, diga para o paciente, continue, isso mesmo. Você está chegando lá, você está indo muito bem, vai em frente. Muito bem. Força, aguenta mais um pouquinho. Como o dentista diz, né? Tente suportar isso. Você pode aguentar um pouco mais. Depois você ficará bem. Jamais acredite em histórias que são muito altruístas e que terminam muito rapidamente. Normalmente são manipulações da mente racional, onde não aconteceu transe profundo, e o paciente está enganando. Porque há pacientes que desejam, né, vocês todos os mais antigos já tiveram pacientes que desejam acessar cenas espetaculares. Cenas, tá? Em 3.000 pacientes, eu nunca peguei, né, um Napoleão da vida, né? Eu nunca peguei pacientes que tiveram personagens tão, assim, tão destacados na história. Então, porque o trabalho é sério. E a gente consegue criar um pouco. O paciente que só tem curiosidade sobre o seu passado e não tem dor, é muito mais difícil, né? Que ele tenha sucesso em acessar causas raízes. Agora, se ele tiver dor, muita dor, e estiver motivado, Milton Erickson dizia, se você quer ter sucesso no seu trabalho em hipnoterapia, escolha pacientes que tenham muito sofrimento e que estejam muito motivados para se curar. Bom, na indução para RMPP, nós podemos usar muitas estratégias e táticas. Nós podemos usar palavras de repetição, palavras-chave do discurso do paciente. Nós podemos fazer toques corporais onde ele denota a sua dor. Podemos fazer por desenho ou por música, né? Até por outras possibilidades. Às vezes o paciente está relatando uma cena, ele já está chorando, já está em transe, já está lá. Então você só, né, basta conduzir, né, identificando a cena e o contexto. Através de rapport crescente, vai dissociando o personagem do paciente que experimentou aquela dor na vida passada, ou na memória profunda, ou na memória transgeracional, ou na memória genética. Isso aí é uma eterna confusão de terminologia, né? Ou numa memória reencarnacionista, ou numa memória que ela está carregando no campo por identidade com um ancestral. Ela não é da vida dela, não é de vida passada, não é de reencarnação, mas ela está recebendo, por ser mais sensitiva, ela está recebendo uma carga, né, um serasa kármico do ancestral. Serasa um saldo negativo, né, uma conta a pagar de um ancestral seu, porque ela e não o irmão, ou a irmã, ou o primo, porque essa pessoa que está recebendo essa herança, ela, na verdade, é a mais competente da família, em termos espirituais, para buscar
um caminho de resolução para aquele ancestral que está penando. Aquele ancestral que faleceu, mas não desencarnou. Está ainda com o fio de prata ligado ao planeta Terra. Bom, adiante. Bom, então, durante a sessão, se o paciente para de informar, você pode fazer contagem e pedir para o paciente agora vá para frente, 1, 2, 3, transporte-se para um momento mais importante dessa história. Né? E aí você vai conduzindo. Né? Porque às vezes os pacientes estão numa luta, que é uma luta que vai acontecer a morte, né, de um lado. Mas a pessoa, o próprio ego do paciente não, às vezes tem dificuldade de acessar a cena. Né? Então, você tem que ficar ao lado, aí no psicodrama, ficar ao lado para que ele realize a memória até o final, até a morte. Identifica os padrões inacabados do personagem naquela vida passada. Imediatamente, aqui tem uma chave da RMPP. Aqui tem uma chave que é o seguinte: na hora que o paciente está acessando uma quase morte, né, ele tem que transportar ele para a despedida, para aquela respiração Cheyenne-Stokes, que é aquela respiração do moribundo. Né? E aí, nesse momento, você pergunta para o paciente qual é o filmezinho da vida dele que está vindo. Qual é o filme? E qual é o sentimento mais forte que ficou naquela existência, que ele está morrendo. Você pergunta para ele e você anota, tá? Você anota no prontuário qual é o sentimento, o último sentimento antes de morrer. Qual é a última emoção antes de morrer. E qual é a última dor no corpo físico antes de morrer. Porque essas três realidades, elas passam na memória do corpo astral, ou do perispírito, como vocês quiserem, né? Se é para a Rosa Cruz, se é para a maçonaria, se é para a Grande Fraternidade Universal, se é para a Cabala, é corpo astral. Mas se é do Centro Espírita, é o perispírito. Então, as nomenclaturas, elas não são importantes, a gente não tem que perder tempo ficar tergiversando com qual é a mais correta. Né? São sinônimos. Né? Os egípcios, os hindus, né? E assim por diante. Os judeus, eles têm terminologias um pouco distintas, mas são equivalentes. Então, vamos adiante. Então, muito importante aqui, na hora que o paciente está transportado para uma cena de quase morte, é levantar antes da finitude, antes de parar o coração, né, o que está sentindo no corpo físico, no corpo emocional e no corpo mental. Né? Pegar essas três sensações, você fundamentais, e isso vai passar para a próxima vida. Isso tem a ver com o sofrimento atual do paciente, quando ele está desperto, reorientado. Bom, também, depois que o paciente morre, né, no transe, aquele personagem do paciente, né, foi a óbito. Então, o Roger Huger, ele ensinava que a gente bate palma bem forte, acabou. Essa existência nunca mais. Agora acabou. E aí o Roger, ele fazia, conversando com o espírito do paciente, ele chamava o paciente para uma viagem de drone sobre o corpo, que é o que são os relatos, né, das experiências de quase morte, ou experiências entre vidas. Né? Então, o paciente, como um drone, ele vê o corpo dele lá no chão, né, falecido, ele vai até a casa dele, vê os familiares chorando, vê o seu enterramento, que às vezes é um enterramento em vala coletiva, como faziam no passado, nos pós-guerra,
Muitas vezes ele vê o corpo dele sendo devorado por urubus, porque ficou sobre o solo depois da batalha, não houve enterramento dos corpos. Então, os urubus reis, né, fazendo a sua farra, né, comendo esses corpos. Então, identifique os padrões inacabados, são os samskaras, né, que ficaram daquela vida. Porque, na verdade, aquela vida que o paciente acessou tem tudo a ver, as virtudes e os defeitos, com os problemas que ela está apresentando nessa existência. Então, aí se ajuda a liberar, né, aquilo que o paciente gostaria de fazer para aliviar daquele sentimento de medo, de raiva, de culpa, etc. E aparece na sessão. E para confrontar cada adversário no bardo, aí vem uma questão assim, ó, a RMTT ela evolui para um encontro harmônico de perdão do algoz e da vítima. Esse é o grande meta. A grande meta de levar para o mundo superior é fazer um encontro dos espíritos para haver uma oportunidade de perdão. E é isso que vai curar o problema do paciente fora do transe. Então, por isso é que se chama os mentores do algoz e da vítima e se trabalha dentro de metáforas da sabedoria universal uma série de possibilidades de perdão na história do universo, na mitologia, no evangelho, dependendo aí da crença do paciente, né? Se utiliza filosoficamente vários exemplos de perdão, né? Que a mão que fere, a mão é a mesma mão do general, a espada na mão direita do general é a mesma mão que vai assinar o armistício. Tá? E assim por diante. Né? Há muitas metáforas lindas que aí tem que estudar, né, sobre perdão. Em todos os reinos, diz isso. Né? E aí permite a dissolução de qualquer emoção vinculada àquela vida passada, para que aquilo não permaneça como um resíduo, né? E fique como um algoritmo depois incomodando. Eu nunca tive esse tipo de problema, porque o Roger ensinava muitas estratégias que eu dou nos cursos. Não vai ser num workshop rápido de 2 horas que nós vamos entender tudo. Isso é bastante complexo. Vamos adiante. Perceba, então, os temas daquela vida passada que ainda estão emergindo como metáforas na vida atual do paciente, como problema residual. E aí, o paciente fazendo essa comparação, ele se dá conta e corta o laço, porque aí a gente ressignifica dizendo que isso já passou, né? Veja, você está apresentando. Aí eles, mas eu estou me sentindo igual àquele personagem, entende? É o mesmo sentimento, aqueles 3 sentimentos que ele enunciou antes, né, da partida, lá no último momento, e o filmezinho da vida dele, ele agora, ele corta, né, ele corta essa fidelidade àquele sentimento. Então, identifique alguns traços daquelas memórias profundas que ainda podem fazer parte, olha só, de seus atuais complexos de subpersonalidade. Adiante. Surgir as visualizações através de um diálogo livre, criativo e artístico. Por exemplo, um trabalho corporal, uma escultura imaginária, um símbolo que vai destruir, né, ou vai aperfeiçoar uma virtude ou desconstruir um defeito, né, uma situação menor. Provoque imagens dirigidas, use metáforas, arquétipos, negocie comprometimento com perdão, com resgate, com aceitação, com esquecimento. Eu costumo usar muito o Evangelho de Jesus Cristo, né,
e costumo usar bastante poemas, né? Costumo usar literatura, costumo usar metáforas, costumo usar folclore, né? Letras de música que falam sobre o perdão em diversos momentos, né? Até no reino animal, né? Como há nas fábulas de Esopo, o leão e o ratinho, várias, né? Várias fábulas que colocam essa oportunidade de haver o perdão, de acontecer o perdão em diversas culturas. Bom, para auxiliar na expressão da memória profunda, da história em questão, precisa manejar o enredo que o paciente vai relatando como um drama real, trabalhando no mundo espiritual, pedindo perdão, perdoando, reconciliando. Eu uso bastante a oração do Pai Nosso, quando o paciente é católico, a oração de São Francisco, né? A oração, a música Quanta Luz. Né? Eu uso bastante imagens, né? Do Yom Kippur, né? Imagens do Dia de Ação de Graças, imagens do perdão shintoísta para 7 gerações. Né? Eu uso o relato daquelas cerimônias de perdão que acontecem nas religiões afro-brasileiras, né? E assim por diante. Né? E aí também, quando o paciente é ateu, agnóstico, muito resistente, ou é um jovem, nós podemos usar figuras de referência, como, por exemplo, a magia dos jogos de RPG, a magia nos filmes de Harry Potter, Senhor dos Anéis, como referência. Você viu esse filme, isso dentro do trânsito. Né? Você lembra daquela cena da Star Wars? Pois é. Né? Isso está parecendo assim, né? Com esse momento da sua vida. Você viu o filme Ben-Hur, filme, né? De grandes personagens, Elcídio. Né? Então, quando o paciente ele é ateu e agnóstico, você pode mostrar para ele que algumas culturas, né, se faz cerimônias de perdão. Se faz cerimônias de perdão, né, como regra. Né? Por exemplo, Seitunoye tem cerimônias de riso e de choro, né, e cerimônias daquelas listinhas que eles queimam um dia por ano, né, para resolver os assuntos inacabados entre ancestrais e sucessores. E aí surgir a regressão, progressão e integração. Por que é importante isso aqui? Na verdade, nós estamos fazendo uma terapia para passado, presente e futuro. Né? Então, é uma terapia para ontem, hoje e amanhã. Uma terapia quântica, onde essas realidades elas estão indo e vindo. Basta uma questão de acesso, né? De acessar. Né? Elas estão se sucedendo num circuito. Então, na RMTP, a regressão é a porta de entrada. Mas você vai integrar, vai perdoar e vai progredir, né? Liberando o paciente daquele problema, mostrando a ele, né, agora sem as algemas do trauma, perdoado, como é que está, convocando ele a visualizar, a imaginar a sua vida, né, livre daquele trauma. Né? Como ele está no trabalho, como ele está na família, como ele está no happy hour, no fim de semana, como ele está no sexo, como está no amor, como está com os amigos e as amigas. Né? Então, depois de curado. Né? Isso é aquela terapia chamada terapia do milagre, né? Do Steve, lá de Palo Alto, né? Que é a terapia que eles sugerem o paciente, depois de curado, exatamente o que ele está sentindo,
E quem é que ele comunicou primeiro? Ele passou a primeira mensagem porque ele acordou de manhã e sentiu-se curado, sentiu-se fora do problema. Para quem ele vai, dentro do trânsito, para quem ele vai comunicar primeiro? A celebração da cura. Ele vai fazer com quem? Quem ele vai convidar? E daí o paciente vive a absolvição. Tá? Ele está experimentando quanticamente no futuro, na imaginação, a liberação do problema. Tá? Então é o túnel do tempo. Tá? Eu sempre faço isso no final da sessão. Depois da ressignificação, do reenquadramento, né? O diálogo de sofrimento vivenciado com a limitação atual promove a integração passado, presente e futuro. Né? O paciente, ele mesmo responde o quanto essa existência e aqueles sentimentos têm a ver com esses sentimentos de hoje. E aí, encerra aquele arquivo. E deleta. Mantenha-se fiel aos fatos, à história, dramatizando ao lado do paciente. Module a sua voz, desenvolvendo o rapport todo o tempo, seja compassivo, construa companheirismo e solidariedade. Facilite a expressão das emoções, nunca faça interpretações, dar sentido às coisas. Olha aqui, o Milton Erickson sempre nos ensinou que a gente conversa com o paciente com metáforas durante o trânsito. No final, acabou a conversa. É na próxima sessão. Deixa o inconsciente dele trabalhar. Não se vai interpretar o que aconteceu na sessão no final da sessão, com o paciente acordado. Quando o paciente está reorientado, passe bem, muito obrigado. Nós faremos a integração desses sentimentos seus, deixa no seu inconsciente trabalhar, que é mais importante do que qualquer ideia minha. Tá? Então, palavras de alívio do terapeuta, no início, no meio da história, só atrapalham. Só tiram o paciente da dor. Aqui em São Paulo, no Rio, o pessoal tem muito medo de catarse, infelizmente. O pessoal, meus colegas têm muito medo de catarse. E os professores não aceitam isso. Mas eu fui treinado a trabalhar com catarse por Roger Wolper. Okay? E eu tenho toda a segurança para trabalhar com catarse. Né? Então, assim, a catarse é fundamental em alguns traumas agudos e em emergências espirituais. Mantenha-se factual durante o trânsito. Pergunte, quem está aí? O que está acontecendo? Como isso pode acontecer? Né? Com quem? Quando? Então, são indagações. Evite questões filosóficas abstratas demais ou intelectuais. Do tipo, se você começa a perguntar por quê, o paciente sai do trânsito. Para que isso está acontecendo? Isso é racional. O paciente sai do trânsito. Então, isso aí não tem que fazer. Bom, algumas ordenações que são sugestões diretas. Né? Veja-se, então, na sua infância. Né? Vá direto para o dia do seu casamento. Transporte-se do tempo em que você estava mais velho. Né? E aí tu dá o pulso e o paciente se transforma. E assim vai, né? Agora eu vou contar até 3, e você vai transportar-se para uma experiência significativa dessa existência que você está acessando. O que você está acessando agora, diga. Sim, avance algumas horas, alguns dias, esse mesmo personagem. Aí, mulher, o que está acontecendo agora? Semanas depois, alguns meses, alguns anos, etc. Onde você está nesse momento, agora? Indague sobre flashbacks várias vezes durante o trânsito do paciente, né? Para ele ficar relatando o que ele está experienciando. Porque o paciente ele tende a minimizar aspectos da sua história ou de sensações que ele está tendo durante o trânsito. Nós precisamos de tudo.
qualquer informação é importante. Não é o paciente que tem que selecionar o que ele vai dizer, ele precisa colaborar no sentido de ser transparente, de narrar todo tipo de dificuldade que ele estiver experienciando durante o trânsito, em pensamentos, emoções, sentimentos, sensações, imagens, dores, desconforto, para que a gente possa aprofundar o trânsito e descobrir outras coisas que estavam escondidas. Aspectos éticos, a RMTP pode provocar ou acessar múltiplos níveis de realidade, muitas experiências fora do comum. São as experiências anômalas, né, da parapsicologia, dos centros espíritas, etc. Né? O hipnoterapeuta deve manter seu centramento e equilíbrio para entrar e sair de fortes embates dentro do setting terapêutico, a partir da regressão ou da progressão na idade. Paciente meu que foi para a progressão, ela foi para uma cena onde ela estava no outro planeta e ela trabalhava com pesquisa, trabalhava com ciência, né, e trabalhava com uma vacina contra a gestação. Ela liderava uma equipe de mulheres que trabalhava numa vacina altamente tecnológica para impedir a fertilização. E aí acabou que ela, nesses experimentos, ela perdeu alguns dos voluntários e ficou muito mal com isso, né, na pesquisa. E, no fim, isso era um dos impedimentos que ela tinha de uma memória para ela vir a engravidar nessa existência. Então, outro paciente em progressão pôde ver o seu filho depois do nascimento. E assim, tem pacientes que vão para dentro da célula, pacientes que vão para dentro de uma nave, pacientes que vão para dentro de um outro corpo estelar. Está muito na moda agora as pessoas, os pleiadianos, os arturianos, né? E os relatos, né? Eu vou muito aos Estados Unidos, então lá tem sociedade de psicólogos para trabalhar a abdução, né? Muito frequente nos Estados Unidos, né? Inclusive a gente vai nos congressos e tem reuniões, hoje reunião geral da Sociedade Americana de terapeutas de abdução, né? Cartazes assim, pelos postes, pelos pilares do New York Convention Center, do Anaheim Convention Center, etc. Bom, vamos lá. Não, aqui eu pulei aqui. O hipnoterapeuta deve manter seu centramento e equilíbrio para entrar e sair de fortes embates no setting terapêutico. Caso do COF. Durante a RMTP, o terapeuta pode experimentar experiências, ver-se com experiências de quase morte, encontros com mestres de luz e experiências de êxtase, né, ou de transcendência cósmica. Isso o Stanislav Grof descreve bem no livro dele, Psicologia do Futuro. Faça registros de procedimentos adequados, solicitando investigações médicas ou testes psicológicos, claro. Porque se você tem dúvida que o paciente está alucinando, né, então exame de imagem, exame de hormônios, claro que sim. Teste neuropsicológico, claro que sim. Quando necessário, identifique antigas psicopatologias, levando em conta as diferenças individuais e culturais. Psicologia transcultural, principalmente quem mora aí no centro do país, São Paulo, Rio, Brasília, tem que ser levado muito a sério. É muito diferente a expressão de sintoma, né, entre um judeu, um chinês, né, um indiano e um negro, né? Muito diferente a expressão de sintoma.
Então, a RMPP requer profissionais treinados para problemas legais mais frequentes da saúde mental. Falsas memórias, violências sexuais, ofensas morais, bullying, etc. Considerações finais. É uma ferramenta clínica para pacientes resistentes a abordagens mais convencionais da psicoterapia. É uma ponte entre a DMP do Roger Huber e a terapia ericksoniana. Maiores contribuições. O modelo está sendo constantemente aperfeiçoado. Abordagem que abrange regressão, progressão e integração de memórias, terapia holística, holográfica, quântica, filogenética, terapia transpessoal, evolutiva e dialógica. É uma psicoterapia do campo energético, da quinta onda, da informação, integrando passado, presente e futuro. E busca perdão, reconciliação e justiça restaurativa dos espíritos. Ok, então esse é um marco teórico, no passo a passo, sobre a teoria da minha abordagem. Agora, muito bom, Ricardo. Eu tenho ainda, tenho 5 casos selecionados, mas não vai dar tempo. Vamos apresentar pelo menos alguns, doutor Ricardo, que eu acho que o pessoal vai querer fazer comentários, perguntas. Pois é, eu acho que as perguntas ficariam melhor depois dos casos. Isso, sabe? Pois é. Os casos vão exemplificar exatamente o que eu acabei de falar. Separa pelo menos 2, agora são 21h19, a gente tem até as 22, né? Acho que pelo menos 2 ou 3 que o senhor achar mais interessante e ilustrativo, aí a gente abre para os comentários. Bem, então estou acessando agora o outro PowerPoint. Mas ficou muito claro, a apresentação do senhor foi muito, muito boa, tá? Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode tirar aí de aprendizado e, com certeza, muitas dúvidas. Mas vai lá, fica à vontade, professor. Ó, então, eu apresentei esses casos num congresso que o Osmar fez lá em São Paulo, né, com a BH, e são casos espetaculares, são casos para livro de ficção mesmo. Eu estou escrevendo um livro só sobre experiências anômalas. Eu já apresentei em vários lugares. No Canadá, no Oceano Índico, no México, apresentei em Phoenix, Arizona, e em Paris também. Então, eu estou escrevendo um livro sobre experiências anômalas, né, que é muito interessante. Experiências anômalas no consultório, do hipnoterapeuta. Bom, aqui eu vou passar direto para os casos, tem uma parte do marco teórico. Vamos ver aqui. Essa apresentação eu estou dedicando ao meu filho Leandro, psicólogo. Está aqui, acabou de vir de León, do Congresso de Psicologia Contextual, de Terapias Contextuais, e da minha esposa Anne-Marie Baumann, que fez os PowerPoint. O Leandro está aqui me assessorando, ele digitou aquele primeiro. E vamos lá, então. Vamos ver a papoula. Aqui, esse caso aqui ó, é bem interessante. Vamos lá. Então, eu vou apresentar para vocês o caso da Papola, que é uma mulher, né, de 26 anos, heterossexual, com namorado, sem filhos, vive com os pais católicos. Motivo da consulta, não consegue passar no vestibular de medicina. Ela tem transtorno do pânico, desde os 18 anos até agora, tem fobias, tem depressão, estudou nos melhores cursinhos de Porto Alegre, e era professora, monitora do cursinho, ensinou a irmã dela, que já passou no vestibular de medicina, está quase se formando, ensinou as amigas dela e as amigas da irmã que passaram, e ela não passava. Ela gabaritava todas as provas aqueles seletivos, como é que se chama? Aqueles exames que fazem para treinar, né? Ela gabaritava e chegava na hora
do vestibular de medicina ela não conseguia entrar. Já tinha feito 6 vestibulares. E aí vamos adiante para ver o que acontece. Bom, nós contratamos 20 sessões em 24 meses e foram analisados padrões de sucesso e de fracasso do pai, da mãe, avós e irmão. Os pais infantilizavam a papoula, que, por terror noturno, era obrigada a dormir num colchão ao lado do casal e era proibida ela de dormir com o seu namorado aos 25 anos. Ela ainda aceitava compulsoriamente ser cuidadora oficial de uma avó que tinha 90 anos e tinha Alzheimer. Então, como é que ia estudar? Depois de empoderar o ego de papoula junto aos pais, irmã, namorado, realizamos EMDR sobre diversos traumas de bullying, transtornos estressores da infância, e aí fomos avançando na psicoterapia hipnoterápica, né? E foram analisados padrões. Não, isso aqui já foi. Após essas conquistas, conseguiu, em sessão de transe, dirigir a palavra à sua avó morta, a qual aparecia em sonhos para ela seguidamente, e ela tinha muito medo. Ela começou a se dessensibilizar, né? Após medicá-la adequadamente para fobia, pânico e depressão, porque eu sou médico, eu também medico, também uso homeopatia floral e fitoterapia. Eu faço integrativo, trabalho com várias cartografias de cura. Chegamos ao trabalho da RMPP. Bom, ressignificamos primeiro uma vida de mendigo, que ela apresentou, uma outra vida onde ela suicidou-se, uma vida de escrava e uma mulher que foi emparedada num castelo. Tá? Nós conseguimos resolver esses casos, ela ficou bem, parou de sonhar com essas histórias trágicas. Só então, insistindo por que havia este bloqueio de não permitir-se ser médica, onde estava a causa raiz deste bloqueio, de um impedimento para vir a passar no vestibular de medicina, que nada mais explicava, surgiu uma nova vida passada dessa paciente, ou uma memória profunda. Durante a regressão, a papoula transportou-se para os experimentos científicos, entre aspas, de resistência à morte nos laboratórios médicos alemães do Hitler, que faziam torturas e judiações com crianças até a morte, para ver quanto tempo resistiam a todo tipo de envenenamento, né? E de traumas, e de lesões, né? Então, ela estava, durante a guerra, nesses salões fazendo experimentos como médica. Aí ela chorou muito, ficou muito mal, né? Ressignificamos isso, e ela viu-se, inclusive, aplicando injeções letais na jugular de crianças para provocar a morte. E aí cronometrava o tempo para chegar à morte, etc. E quais as doses que provocavam morte súbita. Bom, adiante. Realizada a técnica de RMPP conclamando os espíritos das vítimas, crianças daquela algoz, né? A alma, e aí fazendo todo o trabalho que eu acabei de dizer para você, usando metáforas, usando a religião dela, usando o evangelho, usando letras de música, poemas sobre perdão, né? Essa paciente papoula sentiu-se perdoada por aquelas crianças que desfilaram no mundo superior, né, para ela, e numa visita ao espírito dela, perdoaram a ela, né, daquelas atrocidades que ela havia cometido. Ela se emocionou muitíssimo, chorou muitíssimo, foi numa segunda e terceira consulta de integração para chorar do que tinha acontecido, mas começou um empoderamento pessoal. A partir da RMPP de perdão, ela conseguiu enquadrar, respectivamente, o masculino na vida dela, o pai dela, o irmão, o namorado. Depois a mãe, a irmã. O pai não deixava ela viajar com o namorado, não deixava dormir com o namorado. Ela cresceu como ser humano, amadureceu, e
conseguiu o respeito dos pais. Bom, aí o empoderamento. Retirou o colchão do quarto dos pais, autorizou seu pai, recebeu autorização do pai para viajar e acolher o namorado à noite em seu quarto, diminuiu a quantidade de psicotrópicos, curou o pânico e as fobias e a depressão. Melhorou a alimentação e nutrição e foi aprovada no vestibular de medicina naquele ano mesmo, né, na Federal de Porto Alegre. Então, vejam bem, né, como as coisas de memórias profundas podem explicar alguns bloqueios. Né? Ok? Podemos ir para outro caso? Dá tempo, professor? Alô? Assim, dá sim. Vamos em frente, foi muito bom. Vamos para outro. A gente vai ter ainda pelo menos uns 20 minutos para discussão. Os slides não estão passando. Ah, é verdade. Eu não sei se tinha slide, professor. Eu estava atento na sua fala aqui, né? Slides não estão passando. Mas se tiver slide, dá uma passadinha. Mas ficou claro, assim, foi uma narrativa, storytelling aí do caso, ficou bem, bem bacana. Vamos adiante para o terceiro caso, então. Vamos ver se agora vai entrar. Desculpe. Sou analfabeto digital, sou bom de caneta. Vamos lá. Vê se está entrando agora. Entrou sim, tá? Tá no caso da Marilis na tela. Certo. Pode passar, vai lá. Isso, beleza. Primeiro caso, acho que já passou, né? Ganha Maria. Ganha Maria. Bom, vamos lá então. Outro caso. Outro caso. De RMTT. Né? Então, a Marilis é masculino, 32 anos, solteiro, heterossexual, sem namorada, é um engenheiro civil, terceirizado em órgão público, vive na casa dos pais na Grande Porto Alegre sozinho e brigou com os pais moram na praia. Tá? O pai é policial aposentado, a mãe professora. Tá? E o irmão dele é TI. Vamos adiante. O motivo da consulta foi encaminhado pelo médico dele, porque ele estava apresentando a doença autoimune lúpus eritematoso sistêmico e não tinha progresso. E o médico ficou muito preocupado e disse, isso aí é emocional. Vai procurar um bom hipniatra que tu vai te curar. E ele tinha já manchas na face, alopecia, e era um rapaz jovem. Né? Tinha rush cutâneo, e estava com poliartralgia e estava com alcoolismo também. O diagnóstico foi feito por reumatologista, com laudo, e ele tomava horrores de corticoides e metotrexate. Bom, adiante, então. Ele apresentava na consulta, na anamnese, ansiedade generalizada pelo DSM-5, né? R, ejaculação precoce severa, depressão moderada, abuso de álcool e traços de transtorno de personalidade antissocial perversa. Esse engenheiro. Eu fiz um contrato com ele de 12 sessões de hipnoterapia. Na primeira consulta, a história, né? E na segunda consulta, alguns testes de suscetibilidade, hipnotizabilidade, mas ele já veio na segunda consulta pedindo uma regressão, porque ele tinha certeza que o problema dele estava em vidas passadas. E ele disse, o senhor é a pessoa de melhor referência em regressão aqui no estado. Bom, então, eu não costumo fazer isso, mas ele tinha tanta convicção, né, e estava tão motivado, porque eu vou fazer a regressão lá na 8ª sessão, na 7ª, né, mas eu topei e nós fomos adiante. E olha o que vai aparecer, então, vejam só. Aplicando a técnica RMTP, indagando seu campo informacional sobre as causas raízes do lúpus
O paciente sonambúlico em transe profundo, olhos brancos, é o eye roll 4, né? É o transe profundo para clássica, para hipnose clássica, em posição de Siddha, que é a posição dos hindus, do eye roll 4, ele relata a seguinte história, ele começa a narrar na regressão. Eu vivo em Santiago do Chile, em 1762, sou casado, trabalho como mineiro. Não gosto da mulher que eu vivo, brigamos muito, eu decido matá-la com veneno arsênico. Bom, aí ele decide matá-la e ele dá um grito. A mulher está aqui. Ela está aqui na minha cabeça agora. Bom, e aí ele começa a falar alto. A alma dela jurou vingança e ela está me envenenando nessa existência. Né? Ele sente a presença da mulher se vingando, daquela mulher que ele matou, se vingando dele ali no setting terapêutico. Aplicando a técnica RMTP, que trata almas obsessoras, chamamos os mentores da crença do paciente e da vítima, que eram o algoz e a vítima. Solicitamos a presença de ancestrais de luz dos dois lados para ajudar a construção de uma justiça restaurativa espiritual entre algoz e vítima. Bom, após a doutrinação da vítima, na presença de seus ancestrais de luz, realiza-se um encaminhamento apométrico e um encerramento da maldição com perdão, reconciliação e amor. Bom, olha o que vai acontecer depois disso. A Marilis deixou de usar metotrexate, passou para homeopatia e vitamina. Foi melhorando clínica e laboratorialmente. Sumiram as manchas, ele tinha aquelas manchas de morcego, aquela máscara, né? Sumiram. Bom, a Marilis aí trouxe outro problema. Doutor, mas eu quero fazer outra regressão porque eu tenho uma ejaculação precoce muito rápida. Aí trabalhamos com revivificação, revivência, e a iniciação sexual dele tinha acontecido numa fazenda, no Mato Grosso, e ele transou com uma prima pela primeira vez, mas essa prima, o quarto da prima era do lado do quarto dos tios. Então a prima chamava ele mais ou menos às 3 da manhã e ele tinha que sair às 5, corrido, né? Ou às 4, né? Então era muito pouca preliminar e ferro na boneca, né? E ele se acostumou, essa foi a iniciação, a ter, né, a provocar sempre uma ejaculação rápida, porque ficou preso nessa memória. Ressignificamos esse mandato, e já na outra consulta ele estava melhor, e ele usava meninas de programa e tal, e já estava melhorando, não tinha namorado. Bom, mas daí na próxima consulta, que eram 8, ele pediu mais uma regressão, porque ele não gostava, ele tinha ojeriza a crianças pequenas. Né? E ele não sabia por quê, que ele não queria ter filhos e que ele tinha ojeriza a bebês. Aí ele acessou uma história onde ele era um cowboy no deserto americano, no oeste. Ele vivia só, era um alcoolista e era perverso. Era pedófilo e costumava atrair crianças, deflorá-las e matá-las. Né? Bom, isso ele narrando. Né? Aí, um dia, ele encontrou, praticou sua maldade maior com um bebê abandonado. A população do lugar descobriu, linchou o paciente, decapitou o paciente, e amarrou numa carroça e arrastou o corpo dele por 2 cavalos. Né? Arrastou pelo deserto até o corpo se ficar decomposto. Bom, após a técnica RMTP, trabalhado o perdão com esses perpetradores daquela cidadezinha, o Amarilis começou a melhorar a pele dele. Né? Começou a melhorar bastante, rapidamente, a pele.
encontrou uma namorada, comprou um apartamento, renegociou melhor seu contrato de trabalho, aproximou-se de seus pais, melhorou da insônia, da ansiedade e do alcoolismo. Mas não terminava aí, porque cada sessão que ele voltava, o Amarílis trazia outro problema. Aí eu encaminhei ele para o centro espírita para fazer a apometria, e mesmo assim ele voltou ainda queixando-se de presenças energéticas escuras, a treva, em seu quarto à noite. Passou a sonhar obsessivamente com um vizinho morto, desencarnado, que foi seu parceiro de droga, e foi aquele que ele ensinou a consumir droga. Esse menino morreu, esse vizinho dele, e agora ele estava obsediando o meu paciente, né, por pesadelos durante a madrugada. Bom, realizada a apometria clínica, implantado um novo antidepressivo, Amarílis resolveu a ejaculação precoce. Lá no centro espírita, ele encaminhou aquele vizinho dele para o mundo superior, que tinha morrido, mas não tinha desencarnado, né? Estava querendo se vingar do meu paciente, e ele começou aí ele começou a perdeu a vergonha de namorar, porque ele já tinha uma ejaculação normal, ou pouco perto do normal. Então, vejam vocês como muda em 8 sessões quando a gente acessa várias vidas passadas que tem tudo a ver com os problemas atuais. E é mais fácil trabalhar com sonambúlico, né? Claro que sim. E mais fácil trabalhar com espíritas, ou com budistas, ou com reencarnacionistas. Mas, às vezes, certo, isso não muda. Porque eu já trabalhei com vidas passadas de RMPT, com ateus, agnósticos, materialistas, né, comunistas, que chegaram duvidando e o fenômeno se apresenta. Até 8 vidas passadas numa única sessão. Então, o fenômeno não precisa crer. Não é ver para crer, é crer para ver. Os pacientes apresentam, isso é um fenômeno. As pessoas, acreditando ou não, eles estão aí. Acredita, é como naquele filme, lá, Quem Somos Nós, que os índios estavam na beira ali do México, quando Cristóvão Colombo chegou com as caravelas, e eles estavam vendo uma marola, né, muito grande na beira da praia, e os índios nunca tinham visto aquilo ali. Né? Aí eles chamaram o xamã, buscaram o xamã, para o xamã dizer o que era aquilo, uma marola, né? Uma marola enorme. Não é? Ué, mas o que é isso? Né? Ninguém via nada. Aí o xamã botou uma folhinha na água, e a folhinha subiu, desceu, afundou. Aí ele provou a água, olhou o vento e disse: vocês não sabem, porque vocês não leram as nossas tradições. Estão chegando os carapalhos, os brancos, para conquistar a América. Né? Esses homens são homens carapalhos, de outro lugar, e têm outras máquinas que nós não conhecemos. Aí ele fixou a cabeça dos soldadinhos, dos índios, dos guerreiros, e mostrou: olha lá naquela direção, e eles começaram a ver as caravelas. Santa Maria Pintelli. Né? Então, é crer para ver, não ver para crer. Vocês dizem: mas como é que tu faz esse tipo de coisa, Ricardo? Aí não dá nem para acreditar, né? Porque eu estudei e tenho, talvez, o merecimento, né, lá do velhinho lá de cima, de poder lidar com isso. A única coisa. E olha, eu não tenho um processo, cara. Tem 3.000 pacientes. Entende? Então, assim. Isso é muito rico. Isso é merecimento mesmo, enquanto eu não ficar um João de Deus. Enquanto eu não abusar dessa permissão, né? Que é uma intermediação, na verdade.